estamos aqui novamente com a eletiva mais esperada desse ano, eletiva de Libras. E você fez a escolha maravilhosa ao nos escolher. Quem somos nós? Aqui com você, professor Joalan. Professora Aldelina, e a gente vai iniciar com a aula número 4, com um tema maravilhoso. Nós já falamos isso na apresentação, mas agora nós vamos aprofundar o tema. Mas o que tema é esse, professora? Não sei, diga para mim que tema é. Não, os parâmetros. Vou dizer para você, os parâmetros. Os parâmetros, Isso. parâmetros da Libras. Mas antes de começar, Jolan, eu tenho que dar um alô. Alô para minha aluna Ivoneide. Olha! É isso aí, presta atenção. A gente vai bem calminho para você aprender com a gente, Ivoneide. Então nós temos aí uma aluna antenada em todas as nossas aulas e hoje estamos dedicando especialmente para ela. Isso aí, mas vamos lá, Jolan. Vamos para a aula. Vamos lá para os nossos parâmetros. Ok, vamos apresentar o que é isso aí. Uma mão. Uma mão. O que mais? O que mais além de uma mão, Jolan? Uma mão. Além de uma mão, aí nós estamos exemplificando os parâmetros da Libras. O que vem a ser esse parâmetro? O nosso sinal, ele é composto. Então, ele tem ali características que transformaram ele num sinal. Não foi um cara que de repente pegou ali, fez e nunca mais pensou nisso. Não, começou-se a dar um sentido, um dizer o porquê que ele existe. E a gente vai explicar as partezinhas dele hoje. Isso aí. Lembra que a gente falou da gramática? Que aula chata, prof! Gramática! Isso, mas só que na Libras, essa aula que seria chata, eu acho, né? Eu, assim, sou suspeita, porque eu gosto de língua portuguesa, então eu também sou suspeita, né, de falar que não gosto, que a aula é chata. Eu acho boa, acho ótimo. Mas, enfim, na Libras é diferenciado essa parte gramatical, essa estrutura gramatical. Para a estrutura gramatical, existem nomes diferentes que nós vamos apresentar cada um deles. Agora, só a título de apresentação, a gente vai falar cada um deles, depois vamos aprofundar eles. E aí nós temos aí a configuração de mão, que é um parâmetro. Isso, o próximo é ponto de articulação. O movimento. O outro é orientação e direcionalidade. E a expressão facial corporal, beleza? Pronto, já apresentamos então cada elemento que compõe o sinal. Agora vamos a cada um deles. Detalhar cada um aí para que é. Detalhar cada um deles aí. Então vamos lá. Eita, agora o diretor vai ter que colocar ali para a gente ficar meio, né, distante. Vamos ter que aproximar para que vocês possam aí visualizar as configurações. Essa configuração vocês vão encontrar em outras literaturas, né, um número maior de configurações. Aí, conforme a autora, a Tânia Felipe, ela apresenta 64, né? Por que números maiores? Reparem aí, 64 configurações. Repare aí que aí repete, ó, 18A, 18B, né? Repete ali, que eu tô vendo, 35A, 35B, antes disso, 29, né? Repete. Então, alguns autores, nessa repetição, eles colocam como se fossem configurações, alguns, né? Configurações independentes. Essa autora não. Ela coloca como se fossem configurações muito próximas, né? A forma de fazer muito próxima, então ela diferencia, ela faz pouca diferença nessas configurações. Isso a autora, prof. Pois é, professor, mas eu ainda não entendi o que é configuração. Vocês chegaram falando configuração de mão, mas como assim? O que é isso? A configuração de mão nada mais é do que o formato que se encontra a sua mão no momento da estruturação do sinal. Ah, professor, eu pensei que só dava para fazer com as letras e com os números, né? Que é muito comum pensar isso. Mas eu sei que tem 26 letras. E os números de 1 a 10. Mas tem 64 tipos de configurações. Vou voltar aqui um pouco, prof. Olha só então, galera. Repare que é as formas das mãos conforme o alfabeto manual. Só que aqui tem algumas diferenças. Onde tem essas diferenças? Olha do 18A para o 18B. Às vezes é só a abertura, né, do indicador com o polegar.
a diferença é mínima. Mas na hora que faz o sinal, na hora que está compondo o sinal, essa pequena diferença muda o significado daquele sinal, e isso fazendo a interpretação para a língua portuguesa. E a gente nota também que aqui, como no sinal 46B, nem todas as configurações de mão fazem parte aí do alfabeto que a gente conhece em português e nem dos numerais. Por exemplo, esse aqui não é nem um número e nem uma letra do alfabeto em Libras que a gente usa, Isso aí. mas é uma configuração de mão. Igual 49. E vocês vão achar outros aí, sabe? O 53 também, não tem nenhum que se aproxima dentro do alfabeto manual. Por isso que as configurações, a quantidade é bem maior do que o alfabeto, ok? Então vamos lá aqui, vamos conversar com vocês, então, o que seria configurações manuais, prof? Então, o sinal, ele pode ser feito por uma das mãos, pelas duas mãos, e com as duas mãos, elas podem ter a mesma configuração de mão ou configurações de mão diferentes. A gente tem alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. É isso aí. Nesse primeiro exemplo aqui, que é o atrasar, já está ensinando Libras para vocês. Olha. O atrasar. Configuração, uma mão, né? O formato da mão, ela está diferente da outra mão. Então, formatos diferentes. Um está em L, isso fazendo relação com o alfabeto. Nem sempre é possível fazer. Exatamente. Por exemplo, esse aqui não tem no alfabeto, né? Mas Mão tá das lá, tomadas. mas tem na configuração. Então, são configurações diferentes, então nem necessariamente não precisa ser da mesma forma. O outro exemplo, professor? Nós temos aí o sinal de abacaxi, que ele pode mudar a depender da região. Nesse sinal, a configuração está diferente, tá? Eu tenho uma mão em garra para cima, apontada para cima, e uma mão tocando aqui. Mas também há sinais em que as duas configurações de mão são iguais. Por exemplo, esse também é um sinal de abacaxi, e as duas mãos têm a mesma configuração. Ó. Elas não são iguais, elas só estão em locais diferentes, mas têm a mesma configuração de mão. Também é um sinal de abacaxi. É isso aí. E nós temos, conforme ali a explicação, eu posso usar somente uma mão. Exemplo de usar somente uma mão. Acenar ou o tchau, né? Somente uma mão. Também não está dentro do alfabeto manual, mas é uma configuração manual. Então, vamos recapitular essa parte da nossa aula. Posso usar com configurações diferentes. Usando as duas mãos. Usando as duas mãos, configurações diferentes. Posso usar as duas mãos com a mesma configuração. Abacaxi, nós usamos esse abacaxi aqui na nossa região. Esse outro que está aqui na tela, também é usado em outras regiões, mas faz referência a descascar né? O abacaxi. Descasca, né? Pega teu abacaxi e descasca aí, pega. Né? Enfim, mas não é esse exemplo que a gente quer. A gente quer esse aqui, que é configurações iguais com as duas mãos. Ou uso somente uma mão. Acenar. Ok? Ficou claro? Espero que sim. Qualquer dúvida, aluna Ivoneide, pode trazer para a gente. Aluna Ivoneide, nós estamos aqui esperando a sua dúvida. Vamos pro próximo. Ok. Agora, ponto de articulação. O ponto de articulação, ele é o local onde a mão predominante da configuração, ela pode tocar o corpo ou no espaço neutro, vertical ou oriental. O que vem a ser esse espaço neutro? Esse espaço neutro é o local aqui, ó, à frente do corpo. Não necessariamente precisa tocar em alguma parte do corpo. E o ponto de articulação pode ser também aonde você toca a mão predominante aí na parte do corpo. A depender de onde ela toque, pode ter um significado diferente para o sinal. É isso aí. Exemplo de espaço neutro. Nós temos aí o sinal de trabalhar, que é as duas configurações da mão em L, do alfabeto manual, viradas nesta direção, que a gente vai falar da direção depois, fazendo este movimento, tá? Notem que eu não toco, ele não está tocando no meu corpo em lugar nenhum. Ele fica aqui no espaço neutro, tá bom? Isso aí. Outro exemplo. Tocando, então, no corpo, nós temos pensar. Então, pensar toca no corpo. Ah, mas pode ser esse mesmo sinal, também pode ser hora, tá? Hora. Depende do contexto, pode ser hora. Pensar, hora, né? E assim, tocando no corpo. Um outro exemplo de tocar no corpo. O sinal de amigo.
eu já não vou tocar agora na cabeça. Sinal de amigo, eu já toco aqui próximo ao peito. Então, sinal de amigo tocando no peito. Ah, depender se eu deixar o sinal assim, se eu colocar o sinal em outro local, por exemplo, na testa, já tem outro significado. Sinal de principal, por exemplo, tá? Então, posso tocar no corpo, na parte da cabeça, na parte do pescoço, em toda essa linha aqui corporal, ou não posso tocar em nada, que é chamado espaço neutro. É isso aí, no espaço neutro, vertical ou horizontal. A gente vai aprendendo isso ao longo das nossas aulas. Vamos então para o próximo parâmetro. Movimento. Quem tem TDAH gosta. O professor gosta aí, ó. O professor gosta desse parâmetro aí. Tem tudo a ver com educação física. Vamos lá. Os sinais podem ser com movimentos ou sem movimentos, tá? Podem ser com movimentos ou parados. E aí isso indica o sinal, tá bom? O primeiro sinal que a gente tem aí, também é da educação física lá, que é o sinal de brincar, tá? As duas configurações da mão em Y, tá? E aí você rotaciona aqui, este movimento de rotacionar, beleza? Rotaciona, molecada. Rotaciona. Moçada aí, rotaciona, educação física pura. Aí eu fico, então, com o sinal sem movimento. Eu vou aproveitar esse mesmo sinal que ele tem movimento, ele tem um significado, e sem movimento ele tem outro significado. Então, repare o quanto é importante os parâmetros, né? Dar significado para essa gestualidade. Então, por exemplo, ajoelhar. Olha aqui, número o V, engancho, assim, parado, sem movimento, ajoelhar. Agora, quando eu coloco o movimento, é o quê? Castigar. Fulano tá de castigo. Não vai fazer nada, vai ficar de castigo. Então, assim, movimento, castigo. Sem movimento, ajoelhar. Então, repare que tem um significado diferenciado. E ainda vai ter o outro parâmetro para complementar esse de castigo, que a gente vai chegar lá também. É isso aí. Então, o parâmetro movimento tem ou não tem, tá? Aí, se quem quiser aprofundar mais, tem os tipos de movimento também. Mas isso não é para agora, não. O importante é apresentar os parâmetros como elementos gramaticais. Ah, não. Chegou. Para. Chegou. Foi mais rápido do que eu esperava. Eu achei. Olha aí, ó. Movimento retilíneo. Vamos lá, retilíneo. Reto. É um movimento que é retinho, tá? Que eu não faço, eu não estou girando, eu não estou rodando nada. Reto de um sentido só. O sinal de estudar as configurações da mão aqui espalmadas. Estudar, ó. Nota que o movimento, ó, é de cima para baixo. Retinho. Eu não faço assim, ó. Não faço assim. Eu não estou rodando, eu não estou nada. Retinho, ó. Estudar. Isso. Beleza? Aí. Um outro retilíneo também, reto, encontrar. Coloco aqui o indicador para cima, a letra D, né? Mas isso aqui não tem nada a ver com D. É como se fosse a pessoa. Esse encontrar no sentido de pessoa, né? Encontrando uma outra, encontrar o Joalã. Nós encontramos-nos. Então, reto, ó. Encontrar. Pode ser assim, como também pode ser assim. Mas, de qualquer maneira, é reto. Encontro. O movimento é reto. Retilíneo. E aí também o sinal de porquê. Também no sentido vertical, de cima para baixo. Porquê. Retinho, não faço porquê. Tá? Se quiser enrolar no porquê, não. Tá? Porquê. Pronto. Acabou. Retinho. Vamos lá, então. Mais tipos, mais tipos. Outro sinal. Helicoidal. E agora, agora sim não queria Pronto. aparecer, o Vitor, apareça aí. Movimento helicoidal, né? Então, qual é esse movimento? É aquele movimento do aramezinho, Isso, do da caderno, do espiral, do né? helicóptero, que Isso, tudo arruma aí. tem Né? tudo aí a ver, entendeu? É só olhar para a figura. É nesse movimento aí, né? De giro. Então, Isso. vamos lá. Qual é o sinal para alto, prof? Sinal para alto, dedo indicador aqui elevado e ó, alto. E aquela expressão assim de que a pessoa é alta mesmo, tá? Como se estivesse olhando para Então, cima. olha assim. como é que é o movimento, Alto, ó. tipo espiral. Rodando. Né? Helicoidal. O próximo, ele gostou. Acho legal essas palavras difíceis. Retilíneo. Helicoidal. Helicoidal. Macarrão. Macarrão, ó, 3 dedinhos
né? Lembra das 3 perninhas do M, né? Olha que Então legal. aqui, que legal. Aí a gente vai fazer esse movimento de, como é que fala? Helicoidal. Isso aí, Do helicoidal. helicóptero, do helicóptero, girado. do girado. Enfim. E o próximo? E lá temos o sinal de óleo, também um movimento ali, ó, rodando nesse sentido aqui, o sinal de óleo. Vamos lá pro próximo? Isso aí, vamos pro próximo então. Qual é o próximo? Esse é o mais tranquilo, eu acho, né? Então vamos lá, movimento circular. Nós já apresentamos um, Já né? apresentamos o sinal de brincar. Brincar. Eu não vou nem repetir o sinal, não vou ensinar de novo, não. Vou só fazer, porque você já aprendeu, tá? Brincar. Sinal aqui, ó, rodando esse movimento circular, fazendo um círculo. Gente, agora outra palavra aí que dá para emendar a língua. Ó. Eita. Helicoidal, retilíneo, liquidificador. Liquidificador. Então, como é que seria também o movimento? Ele é um movimento circular, né? Que é o movimento de dentro do aparelho, né? Então, esse movimento circular aqui. Aí não vai meter o dedo dentro do aparelho, não. Eu não coloco o dedo, não. É só o movimento. Sinal de bicicleta. Aqui é legal porque a gente traz o movimento das pernas para a mão, né? Que a mão fica parada na bicicleta. Porém, no sinal em libras, a gente faz este movimento aqui, ó. Como se estivesse segurando o guidão e rotacionando aqui os braços, girando no movimento circular. Tá Tão bom? bonitinho. Eu acho lindo esse sinal, viu? Da bicicleta. Vamos pro próximo. Movimento semicircular. Meio círculo, meia Meio lua. círculo. Meio, outro foi circular, Esse esse é é meio círculo, meio círculo. né? Então, surdo. Pego, então, o indicador aqui da orelha para boca, tá? Orelha para boca. Ah, era surdo-mudo, lembra da aula passada? Não. Acabou-se. Né? Acabou, não fala surdo-mudo, mas o sinal ele continua nesses 2 pontos, tá bom? Primeiro ponto, orelha. Então, pode ver que ele é um movimento, ó, meio círculo, tá? Próximo. Sinal de sapo. Sinal de sapo, a mão aqui, ó, em forma de conchinha, tá? Vou colocar de ladinho para você ver. E aqui o terreno onde o sapo vai pular, né? Que seja da sua casa. Nada minha. E olha lá, meio círculo, ó. O sapo pulando meio círculo. O movimento do de salto. semicírculo. Semicírculo. Se fosse um círculo inteiro, seria assim. É, Não é. não Então, é. meio círculozinho. Saltinho do sapo. Próximo sinal. Próximo sinal. Olha a fotinha do prof aí. Garoto ó. propaganda da mediação tecnológica. Garoto propaganda da mediação tecnológica. Coragem. Também o movimento, ele vai aqui. Ele é um movimento meio círculo, ó. Ele vai aqui, ó. Só que ele é um movimento rápido, mas ele é meio círculo. Professora, eu tô vendo a sua mão? Não, aqui, ó. Fica aqui, meio como se fosse em concha, esse dedo aqui, que vai ficar próximo do corpo, e aí você faz o movimento meio círculo. Coragem. Não dá pra girar todo, né? Não dá. Não vai não. Nem sequer. Outro sinal aí. Olha outra palavra. Sinuoso. O que é o sinuoso? O que você está insinuoseando? É, o próprio, movimento sinuoso. a própria palavra já diz tudo, né? Exatamente. É esse movimento Ó, já tá aqui. Eu vou até fazer Brasil, Faz. né? Aham. Brasil. Ó. Eu acho lindo esse sinal por sinal. Também gosto. Né? Ele é sinuoso. Ó, a mão vai justamente no movimento junto com o movimento do todo do sinal, tá? E aí temos também o sinal de rio, tá? Geralmente acompanha, que é o sinal de água também. Faz água, rio. Ó, sinuoso. Rio, movimento sinuoso. Inclusive da própria água. A água tem um sinuosa. movimento sinuoso, né? Aí quando você vê o riozinho lá, você não vai falar mais que ele está fazendo ondas. Ele está fazendo sinuosidade. Ixi, olha só, o povo tá Como é? chique. Próximo, navio. O movimento também, ó. O movimento também, ele é sinuoso. Aí. Beleza. Ok? Então, vamos, Vamos lá, bora lá. deixa aí. Vamos lá, então, outro movimento. E eu disse que eu não ia aprofundar, hein? Né? Aprofundando todos os tipos de movimento. Movimento angular. Então ele tem essa angulação aí, como por exemplo... Os ângulos, né? Isso, o sinal de raio.
raio. Vê que ele vai fazer aquele desenho, tipo no desenho, quando a gente vê no desenho, o raiozinho desenhado, tá? Sinal de raio. Então, ó, angular. Angular. Você vê que realmente ele tem ângulos, né? Sim. A gente tem que pensar no ângulo 30 graus, 45 graus, enfim. Então é nesse Esse é o departamento do Maurício e do Valnei. Qualquer dúvida, a favor, entrar em contato com a aula de matemática. Elétrico, a mesma coisa. Olha aí, ó. Elétrico, tá? Ele também tem um movimento que ele vai descendo, ó. Ele começa aqui e vai descendo nesse movimento angular. E o sinal de difícil, ó. Também é um movimento, ó, angular. Difícil. Dedinho indicador na testa, ó. Difícil. Vamos lá. Agora, o difícil, prof, alguma literatura fala que ele não é angular. E outras falam que é angular, né? Enfim, vamos lá. Mas nessa literatura, que é a literatura da Tânia Felipe, ele é angular. Orientação e direcionalidade. Vamos, então, agora à questão da orientação e direcionalidade. Olha como é legal. A diferença de para onde o movimento vai acontecer, ela pode mudar o significado do sinal. Então, por exemplo, eu tenho aqui o sinal de coelho. Quando eu trago o sinal de coelho, eu coloco a minha mão, esses 3 dedinhos aqui, e viro a palma da mão para trás e faço a orelhinha do coelho. Contudo, se eu troco o movimento para frente, eu já tenho o sinal de cavalo. Então, é a direção. Então, a palma da mão, tem literaturas que ela vai detalhar essa questão da direcionalidade e da orientação. Né? Da orientação. Então, a literatura diz que está relacionado com a palma da mão. Então, palma da mão para frente, cavalo. Palma da mão virado para trás, coelho. Palma da mão virada... como é o outro sinal que tem? Esse ou esse? Não, burro é assim. Não. Vambora. Depois a gente vai lembrar. Depois a gente lembra né, de outro sinal que possa exemplificar isso também. Vamos lá para o nosso último parâmetro de hoje. Que é o mais gostoso. Ótimo, mais legal, que é a expressão facial. É onde você mostra. Não tem as caras e bocas dos intérpretes. O pessoal fica rindo, quem não entende. São as expressões faciais que parte do parâmetro aí. Não fale para mim que vocês ficam rindo de mim. Que eu sei que eu faço muita careta. Não fiquem tirando print das aulas, gente. Não tira print das aulas. É uma coisa de louco. Vamos lá, então. Nós temos, além dos 4 parâmetros que a gente já falou e exemplificou aqui, nós temos expressão facial e corporal, que vai dar aquele sentido maior para os outros parâmetros. Exemplo disso, alegre, né? O alegre, então, nós temos aqui, eu tenho configuração manual, tá aqui, configuração manual. Eu tenho ponto de articulação tocando no corpo. Toco no corpo, no ombro, né? Tem gente que faz aqui, tem gente que faz aqui. Eu nem chego lá no ombro. Aqui. Mas tem que ser aqui. Aqui, tá, no peito, né? No peito. E tem gente... Aí eu tenho o quê? Além de ter um movimento, tem um movimento. E tem uma direcionalidade. A palma da mão está virada para trás. Isso aí. Então, orientação. Mas só isso não satisfaz esse sinal. Eu preciso de uma expressão para isso. Vou fazer, então, alegre assim? Não tem sentido. Não tem sentido. Então, vou fazer alegre. Okay? A mesma coisa se aplica ao sinal de triste. Você exemplifica o sentimento no momento que estiver fazendo sinal. Então, o sinal de triste, configuração da mão em Y, tocando aqui na base do queixo, e aí você gira e faz o sinal, ó, triste. Isso aí. Triste. E o outro é moto. A moto também, além de fazer a configuração manual, né, eu tenho que fazer a movimentação. Brum, bum, bum, bum. Não sai som na hora, né? A gente vai... Surdo não escuta, né? Surdo não escuta, então não precisa. Pra ele não tem diferença, tu vai fazer com barulho ou não. O barulho. E o gordo? Sinal de gordo, tá? Então, aquela expressão mais cheinho. A mesma configuração da mão do triste, tá? Só que aí você faz gordo, ó. Isso aí. Então, assim, esse sinal de gordo, só isso aqui não satisfaz. Não, porque esse sinal, ele precisa
da expressão facial. Só ele não satisfaz. A mesma coisa é o magro. Eu preciso da expressão facial. Só isso aqui, né, que é o I descendo, não satisfaz o sinal. Eu preciso puxar as bochechas. O bom é que eu sou bochechuda, tá certo, ó. Magro. Magrinho. Magrinho. E para finalizar, o sinal de ladrão. Então, só puxar aqui que o ladrão ele é sorrateiro, ele é malandro. Então, tu mostra na expressão aqui, ó. É isso aí. Ladrão. E tem os surdos, entre os surdos, eles nem fazem com a mão, porque os ouvintes sabem. Então, eles só fazem realmente a expressão facial, somente com a bochecha. Né? A bochecha é passar a língua aqui, ó, por dentro, rapidamente, ó. Isso aí. Ladrão. Ladrão. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o momento que o menino fica na aula assim, um pro outro. Né? Tenho certeza. Cuidado com esse sinal, que você pesquisar por aí, tem um outro significado que eu não posso falar aqui na aula. Vá atrás. Mas vá pesquisar. Então, cuidado na hora de fazer esse sinal. A internet está aí. Vamos lá. Hora de praticar, minha gente. Vou pedir pro diretor colocar aqui bem grandão os slides para a gente poder acompanhar junto a nossa atividade, tá bom? Então, o que vocês irão fazer? Vão gravar um vídeo de 30 segundos, olha aí, bem curtinho, a 1 minuto, com 5 tipos diferentes de expressão facial e ou corporal, sem fazer o sinal em Libras. É a hora do troco, é agora que eu me vingo. Então, vocês vão fazer as caras e bocas de vocês aí pra gente, tá bom? Marca a gente, respira fundo que depois tem mais, tá bom? @professor, @joalanque_rocha e @calique.aldelina. Marca a gente lá que a gente quer ver vocês fazendo essas maravilhosas caras e bocas que vocês têm. É isso aí, vocês irão fazer somente expressão facial. Não precisa ser Libras, repare ali, ó. Diferente de Libras, necessariamente. Ah, não sei fazer, tô aprendendo agora, professora. Não precisa. É expressão facial e corporal. Pode ser até isso aqui. Olha só, eu sou boa nisso, hein? Vamos lá. Vamos aqui voltar para o nosso cenário inicial e final. A nossa aula está acabando por agora, mas não se preocupa, daqui a pouco a gente está de volta e eu te espero lá. Beijos! No coração.